programa a seguir é livre para todos os públicos. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom poder começar mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E a partir de agora você é nosso convidado para refletirmos sobre a palavra do Senhor e conhecermos um pouco mais daquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida. Deus o abençoe, querido. Deus abençoe a sua família. A você que me assiste agora, que a graça do Senhor seja abundante no seu coração. Vamos orar ao Senhor e pedir que esse programa que começa agora possa contribuir com a sua vida, possa edificar você, possa abençoar você nessa hora. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais uma vez poder falar, ó Deus, para a sociedade de Nova Friburgo e dizer, ó Deus, que o Senhor é o Deus da nossa vida. Que esse programa, ó Deus, possa tocar no coração, possa tocar, ó Deus, em muitas vidas. E possa trazer à mente, a Deus, a luz, não apenas da Tua palavra, mas das obras que o Senhor tem feito no meio da Tua igreja por mais de 2000 anos. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que bom poder estar com você e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Esse programa de hoje, ele está sendo transmitido de maneira inédita, no dia 31 de outubro de 2012, dia da Reforma Protestante. Então hoje nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre Reforma Protestante, trazer um pouquinho de luz sobre esse evento que marcou de uma maneira extraordinária o cristianismo. Então hoje no nosso quadro, por dentro da história, nós vamos falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante. E também nós vamos estar, depois do intervalo, tendo uma meditação em um texto que fala também um pouquinho sobre reforma, não necessariamente a reforma protestante, mas uma reforma que Cristo faz em nossa vida. Então, depois do intervalo, nós vamos ter uma meditação na palavra do Senhor. Eu gostaria que você ficasse atento, ligado conosco nesse momento, onde a palavra do Senhor vai ser trabalhada aqui nesse lugar, para a sua vida, para a sua edificação. Nós vamos então chamar o nosso quadro Por Dentro da História. Vamos lá? Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Querido, nós queremos falar hoje sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um evento que marcou o cristianismo medieval e, por consequência, todo o cristianismo vindouro após aquele momento crucial ali em 1517. 31 de outubro é comemorado o dia da Reforma porque foi o dia que Martinho Lutero, um monge alemão, afixou na porta de uma catedral de uma cidade alemã chamada Wittenberg 95 teses. 95 teses que abalaram as estruturas da Igreja Romana e produziram uma revolução na história do cristianismo. Então, você pensar a Reforma Protestante é algo extremamente complexo. Em primeiro lugar, eu quero falar com você que a Reforma é um dos eventos mais estigmatizados da história. Estigmatizado porque, dentro do currículo escolar, não se dá à Reforma Protestante o valor e a contribuição que de fato ela teve na história. A Reforma Protestante ela trouxe não apenas para o cristianismo, mas para a sociedade medieval mudanças tremendas, não apenas na religião, mas no pensamento, na economia e na política. A Reforma Protestante foi a abertura para um novo mundo.
Isso muitas vezes não é ensinado nos currículos escolares tradicionais no Brasil, porque se mostra muitas vezes a Reforma Protestante como um movimento de um grupo de pessoas hereges que de repente se rebelaram contra o poder inatingível, inabalável da então Igreja Romana, que me permita dizer aqui, se difere muito da Igreja Católica Romana de hoje, né? Então nós estamos aqui para fazer nenhuma crítica a nenhuma religião, de maneira nenhuma, até porque todas as religiões no decurso da história tiveram os seus erros, tiveram as suas falhas, tiveram os seus tropeços, isso é algo natural do ser humano, né? Mas havia uma posição hierárquica dentro da Igreja Católica na Idade Média que era inquestionável. Não se questionava decisões soberanas advindas do Papa ou do clero, da cúpula eclesiástica da Igreja. E não necessariamente as pessoas que ocupavam aqueles cargos eram pessoas esclarecidas. Muitas vezes estavam lá por vínculos políticos que os colocavam lá. E isso dificultou muito o crescimento e o progresso, tanto intelectual como religioso, da igreja cristã. Mas antes de eu falar sobre reforma protestante, você precisa entender a reforma protestante em um triplo aspecto. Existe um movimento pró-reforma, ou pré-reforma, que gerou a reforma. Existe a reforma em si e existe a pós-reforma. Você não consegue entender um movimento descontextualizado desses outros dois movimentos. Você não consegue entender a reforma protestante como um evento em si e pronto, acabou, né? Houve um grande movimento que gerou a reforma e houve um grande movimento muito maior que veio posterior à reforma protestante. Para você ter ideia, a ideia de reforma ela é algo que já existe no seio da igreja há muito tempo. Eu posso te dizer que essa consciência de reforma, ela precede ao próprio Cristo. Sim. Olha para a Bíblia e você vai ver um Deus que instaura no meio do seu povo um senso de reforma desde a época do rei Josias. Desde a época em que o povo sai do Egito, antes de Josias, o pessoal sai do Egito, fica 40 anos no deserto, eles perdem muito do seu valor. E quando esse povo se institui como uma nação estabelecida, Deus começa a restaurar valores. Isso é reforma. Quando nós temos um rei imposto em Israel, e então há um governo, e há depois uma sucessão que nem sempre é bem feita, nem sempre é bem sucedida, de reis em Israel, houve um momento em que se esqueceu a palavra de Deus, se perdeu, como por exemplo durante o exílio babilônico, que durou 70 anos. Quando o povo volta sem palavras, sem textos bíblicos, sem profetas necessariamente orientados por Deus. E então o que acontece é Deus reformando aquele povo quando o rei Josias encontra a lei. Nós vemos ali quando Neemias prega o primeiro sermão junto com Esdras, após o exílio, o povo estava sedento pela palavra de Deus. Eles não fazem nada novo, eles trazem de volta o conceito reformado. Muito bem, Jesus ele também trabalha com uma questão de reforma na sua época, porque o judaísmo que se vivia na época de Jesus era um judaísmo completamente distinto da religião que os hebreus viveram na época de Davi, completamente distinta. Você tinha partidos políticos ali, partidos religiosos, como entre eles os fariseus, os saduceus, os escribas. Você não encontra esses personagens no Antigo Testamento. Essas figuras, esses elementos surgem após um grande período que é chamado período dos Macabeus, onde o povo fica distante. Quando a Grécia chega e toma Israel de uma maneira violenta e cria um sincretismo religioso muito grande, depois a Grécia cai, Roma assume o controle do governo mundial, né? E Roma tem controle de Israel.
E Roma vai ter uma política diferente, ela vai dar liberdade religiosa para Israel, o que a Grécia não fazia. Então o povo começa a reestruturar a sua religião, só que agora é completamente diferente. Surgem novos partidos, surgem novos pensamentos, surgem práticas litúrgicas e novas tradições e, por consequência, interpretações equivocadas da própria Torá, da própria Talmud, da própria escritura do Antigo Testamento. Então nós temos aqui algo extremamente importante de se pensar. Quando nós estamos na Idade Média, por volta de 1400 começam a surgir pessoas importantes, entre elas John Hus, Jerônimo Savonarola e John Wycliffe, que foram homens que brigaram e que lutaram e que anunciavam publicamente que era necessário que a igreja retornasse à orientação somente da palavra. A Bíblia deixou de ser a regra de fé e de prática para a igreja cristã, que passou a ter em seus líderes o grande orientador espiritual. Eles eram considerados infalíveis e faziam e desfaziam de acordo com o seu bel prazer o que era necessário. E esse necessário não atendia a expectativa nem de Deus nem da palavra de Deus, mas muitas vezes atendia a própria expectativa dos homens. Então o cristianismo começou a se perder, se desviar do seu propósito. Em 1517, Martinho Lutero, que já vivia uma crise intensa com a sua fé, olhando para um cristianismo que existe na prática e não encontrando coerência no cristianismo descrito na teoria, que é a palavra de Deus. Então ele começa a protestar, daí o texto protestante. E então em 1517, no dia 31 de outubro, ele vai colocar 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E essas 95 teses vão criar um alarde incontrolável dentro da Alemanha, a posteriori um alarde incontrolável dentro da Europa, e isso vai se ramificando, né? Isso vai se pluralizando para os outros países vizinhos e chega na América, chega em todos os lugares onde ela está hoje, né? Chega na sua casa agora uma mensagem reformada, uma mensagem protestante, né? Então você percebe como essa palavra ela vai se ramificar. Mas o evento em si da Reforma Protestante ele precisa ser compreendido, querido, como um evento que não teve apenas uma característica religiosa. A Reforma Protestante foi muito mais do que isso. Ela foi um movimento religioso, em primeiro lugar, teológico. Ele foi um movimento político, econômico e social. A reforma, eu acredito que Deus tem todos os planos dele e os projetos dele, mas uma forma de se entender logicamente a reforma é porque ela acontece na Alemanha. Eu penso que Jerônimo Savonarola era alguém muito mais preparado do que Martinho Lutero em termos de conhecimento, de teologia, de preparo de liderança. Mas ele foi sufocado rapidamente porque estava em Florença. Florença era perto de Roma, então o sufocamento foi rápido. A Igreja Católica teve uma atitude que gerou um descontentamento muito grande nos países menores, como a Alemanha, quando ela começou a construir a Basílica de São Pedro. E para isso ela empenhou um custo altíssimo que gerou um certo desconforto entre os cristãos. E é nessa época que surge a doutrina que vai trazer a venda das indulgências. Surge junto com ela a questão do purgatório, uma doutrina desconhecida na Bíblia, uma doutrina que não encontra base bíblica. O purgatório ele é a doutrina criada na Idade Média para justificar a venda das indulgências, ou seja, das bênçãos que eram vendidas, porque se dizia que as almas estavam no purgatório, e elas precisavam sair de lá. Mas nós sabemos que a palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo está salvo, aquele que não crê está condenado. A nossa oportunidade de ir para o céu, nós fazemos aqui em vida.
Depois que nós morremos, não há mais possibilidade de salvação. E essa verdade absoluta, basilar, essa verdade que é um dogma, ela foi aviltada, quebrada, violentada em nome de uma circunstância onde a igreja precisava angariar fundos para construir a suntuosa Basílica de São Pedro. Então isso, querido, foi um fato que gerou indignação em muitos pensadores. E ali a reforma começa, nós vamos ter em Martinho Lutero o grande nome, o grande reformador, que vai dar os primeiros passos nessa caminhada, mas depois nós vamos ter João Calvino, que vai difundir a reforma protestante, e talvez eu tenha que falar com você sobre esse assunto na próxima edição do nosso programa. Mas João Calvino vai ser a figura que vai receber o bastão da mão de Lutero, embora eles sejam contemporâneos, e ele vai sistematizar todo o pensamento protestante e vai possibilitar uma volta às Sagradas Escrituras de maneira sistemática, de maneira ordenada, de maneira bem orientada. Então, a Reforma Protestante ela foi um evento extraordinário. Entenda que a Reforma Protestante vai abrir espaço para movimentos como renascentismo, iluminismo, que vão ser movimentos que vão mudar toda a estrutura de pensamento, cultura e intelectualidade de toda a Europa, por consequência, de todo o mundo. Então, querido, não veja a Reforma Protestante como um evento mínimo, um evento sem importância, um evento insignificativo, mas veja a Reforma Protestante como um evento que possibilitou que a palavra de Deus chegasse a você. E um dos maiores beneficiados pela Reforma Protestante foi a própria Igreja Católica. A ideia de Lutero não era criar uma outra igreja, era reformar a sua igreja, pois ele era um monge. E mesmo que ele não tenha permanecido, a Igreja Católica mudou muito. Das 95 teses de Lutero, quase 50 foram aceitas pelo Concílio de Trento. Isso não é muito dito por aí. Mas, enfim, nós estamos aqui para trazer a informação e a orientação para a sua vida. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos para meditar na Palavra de Deus com você. Deus o abençoe. Agradeço a Deus pelo dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Amém? Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Eu estou aqui com Gabriel Ruiz, que é diretor da Predial Primos e vai contar pra gente quais são as últimas novidades que a Enge Primos e a Predial Primos têm a nos oferecer. E agora aqui no Parque Santa Elisa. Exatamente, Mariana. Esse é o Vivendas de Bilbao, que a obra já está em fase final e a entrega nos próximos meses. São apartamentos de 2 e 3 quartos que variam entre 60 e 90 metros quadrados. As coberturas possuem 2 suítes. Além disso, sala, banheiro social, cozinha, área de serviço, podendo chegar até ter 2 vagas de garagem. E a localização? Em termos de localização, Mariana, excepcional. Nós estamos falando do Parque Santa Elisa, em frente ao antigo lago, ou seja, no melhor lugar do Parque Santa Elisa. Então, muito perto do centro da cidade. Você pode acessar o bairro tanto pelo Catacione quanto pelas Browns e está muito perto de tudo. Pois é, né, Gabriel? E o sucesso foi tanto que vocês já estão vendendo as últimas unidades desse empreendimento e ainda lançando mais um, também aqui no Parque Santa Elisa. Isso mesmo, é o Vivendas de Pamplona, também em frente ao antigo lago. Então, para você que quer adquirir o imóvel na planta e pagando durante a obra, né, as prestações, com certeza é uma ótima opção. E para a gente que quer adquirir esses apartamentos? Então, nos procure na Predial Primos, nosso departamento de vendas vai ter um prazer enorme em atendê-lo. Ou entre em contato pelo telefone ou acesse nosso site. Venha conhecer essa oportunidade. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais.
Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Quero convidar você para refletir na palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 21, no verso 15. Eu quero meditar no seguinte tema com você hoje. Jesus, um reformador de vidas. Amém? Vamos acompanhar esse pequeno texto. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Querido irmão, nós queremos refletir sobre esse assunto. Jesus, um reformador de vidas. A ideia de reforma protestante, ela é, como eu disse no bloco anterior, um assunto antigo, um assunto que recorre dentro da história do povo de Deus. Deus está sempre reformando, renovando. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando os nossos reformadores organizaram a reforma protestante, eles cunharam um tema em latim que dizia Ecclesia reformata et semper reformanda est, que significa igreja reformada sempre reformando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a ideia de se reformar não é fazer uma coisa nova, simplesmente. Não é mudar, não é reformar para dar uma nova cara, para dar uma nova mudança. A ideia dos reformadores é voltar para o original sempre. Voltar para a mensagem original, para a essência do que a palavra de Deus tem para a vida do homem. A ideia de reformar não é tirar algumas características atuais que não são compatíveis com a fé cristã e então voltar à nossa estrutura original. A reforma então tem a ver com voltar ao que nós somos originalmente no Senhor Deus. E Jesus ele faz isso de uma maneira extraordinária na vida daqueles que creem nele, na vida daqueles que entregam sua vida. E aqui nesse texto nós temos um registro de Jesus fazendo uma reforma na vida do apóstolo Pedro. Alguém que ele havia escolhido para ser um líder, alguém que ele havia escolhido para ser um presbítero, um pastor, um apóstolo em meio ao povo. E entre os outros presbíteros, entre os outros apóstolos, Pedro foi escolhido para ser um líder. E Pedro vai ter um problema. Pedro vai falhar.
Pedro vai errar. Pedro vai trair. Para quem acha que Pedro foi o primeiro Papa errou. O primeiro Papa falhou. Eu não penso que Pedro seja o primeiro Papa. Mas se ele foi o primeiro Papa e falhou, por que os outros que vieram após dele, que nem viveram com Jesus, não podem falhar? Todos nós erramos, todos nós falhamos. O cristianismo não é uma religião de pessoas melhores do que outras, de pessoas diferentes de outras pessoas. O cristianismo é uma religião de pessoas perdoadas, de pessoas justificadas. Não justas, mas justificadas. O cristianismo é uma religião de pessoas que precisam ser tratadas, mas é uma religião de pessoas que reconhecem a sua doença, a sua limitação, a sua necessidade de cuidado. A diferença de Judas para Pedro é que Judas teve apenas uma tristeza por ter feito alguma coisa errada, mas ele não teve um arrependimento. Ele teve simplesmente uma tristeza no seu coração e acabou se enforcando. Pedro se arrependeu profundamente do seu erro. Mas é interessante que o contexto de João 21 diz que Pedro, embora tenha se arrependido, embora amasse Jesus, ele decidiu não ser mais líder. Ele decidiu não estar mais à frente da igreja, ele decidiu não ser mais apóstolo, e ele disse para os seus apóstolos: vou pescar. Essa expressão vou pescar, que você vai encontrar no capítulo 21 aqui, ela, na verdade, ela é emblemática, ela é simbólica. Porque o que Pedro está dizendo é o seguinte: vou voltar para a vida que eu tinha. Eu era pescador, vou voltar a ser pescador. Vou voltar à vida que eu vivia. E sabe, quando um líder cai, ele leva outros com ele. Ele arrasta os liderados com ele, sabe por quê? Porque os outros apóstolos vão dizer que nós vamos com o Senhor. Nós vamos com você, vamos voltar todo mundo a ser pescador aqui. É interessante que até quem não era pescador voltou a ser pescador. E entrou todo mundo no barco e foram pescar. Não sei se eles estavam pescando só para comer ou se eles estavam pescando agora como uma profissão, mas o fato é que eles estavam onde eles não deveriam estar. Talvez você esteja onde você não deveria estar. Mas Jesus, ele reforma a vida de Pedro. Lembra que Pedro conheceu Jesus quando Jesus faz um milagre multiplicando aquela pesca maravilhosa que não havia sido mal sucedida, havia sido falida. Pedro volta sem nada e ele encontra ali um homem que manda ele jogar a rede à sua direita e ele joga e puxa ali uma rede cheia de grandes peixes. O que acontece é que Jesus vai repetir o milagre para Pedro. Ele repete o milagre. E quando ele volta daquela pescaria, Jesus está lá, ele não reconhece Jesus a princípio, mas Jesus diz para ele: joga a rede. Quando ele joga, ele sabe que é o Senhor. O coração daquele homem enche de tanta alegria, de tanta paixão. E eu penso que a palavra é essa, paixão, porque a paixão é que nos leva a fazer coisas que às vezes estão fora do nosso procedimento normal. E ele se joga na água e vai até a presença de Jesus. E ali Jesus vai ter uma conversa com Pedro. Talvez você já saiba disso há muito tempo, mas Jesus faz Pedro reafirmar o seu amor por 3 vezes. Ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Cada vez perguntada e cada vez respondia, corrigia as 3 vezes a qual Pedro negou que conhecia Cristo. Para cada negação de Pedro, Jesus fez ele afirmar que o amava mais uma vez. E Pedro ele foi restaurado e foi levantado novamente como o líder dos apóstolos. E logo Pedro estava pregando. E você vai ver que em Atos dos Apóstolos, Pedro vai ser preso. Pedro vai ser uma pessoa que vai ser chicoteada, humilhada publicamente. E vão liberar ele dizendo assim: vai, mas não fale mais desse Jesus. E Pedro, diante do Sinédrio, vai olhar para aqueles homens e vai dizer: julga se é necessário e se é justo eu falar do amor de Deus.
se eu não falar do amor de Deus, não falar das coisas que eu tenho visto, que eu tenho ouvido. Querido, eu tenho plena convicção de que Deus pode reformar a sua vida. Eu não sei como você se encontra hoje, eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas eu tenho convicção de que Deus vai restaurar a sua vida. Só Jesus pode reformar a sua vida. Saia de onde você está, saia da sua zona de conforto e entregue o seu coração para Jesus. Eu quero orar por você hoje, para que Jesus possa reformar a sua vida. Talvez você me ouça hoje e esteja precisando de uma reforma na sua vida. Quem sabe hoje não é o dia de você tomar a decisão e entregar o seu coração para o nosso Senhor Jesus Cristo, hein? Vamos orar? Senhor, abençoa a vida desse irmão, dessa irmã, dessa família que me ouve agora. Talvez pessoas estejam, ó Deus, me ouvindo agora e como elas necessitam de uma reforma em sua vida. Ó Deus, não é por nenhum outro meio, não é por nenhum tipo de tarefa, não é por um culto especial ou por um culto de libertação. Ó Deus, não é por uma demonstração de fé dada em algum tipo de espécie. Ó Deus, mas é pelo voltar ao Senhor. É por entregar ao coração ao Senhor que o Senhor vai começar a reformar a nossa vida. Então eu te agradeço, Deus, por poder falar essa mensagem e por ter a convicção de que eu estou semeando e que essa semente vai cair em corações nessa hora, em nome de Jesus. Faça com que essa semente brote para a honra e para a glória do Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe. Nosso telefone é 25220742. Se você quiser conversar com o pastor, dizer para o pastor que você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ligue para mim. Nós vamos atender, nós vamos marcar uma hora para você na igreja. Se você quiser conhecer a nossa igreja, o nosso site é www.ipcnf.org. Entre e conheça um pouco mais da nossa igreja. Nós estamos esperando você para uma visita. Deus o abençoe, tenha uma boa semana, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.